Bom dia, bem-vindos a mais uma orientação. Vou explicar a rotina do dia 17/11, né, que é o dia de hoje, terça-feira. Então vamos lá. Para hoje, nós vamos trabalhar novamente, né, com duas aulas de matemática e uma de português. Então, nós vamos trabalhar com a apostila Aprender Sempre de matemática. Vamos trabalhar com a aula 7 e 8, das páginas 14 até a 17. Então, antes de começar a fazer a atividade, ou mesmo depois, só peça para o seu filho registrar a data, né? Colocar no caderno lá de matemática, Campinas, 17 de novembro de 2020, e logo abaixo colocar o nome completo, se possível com letra de mão. E aí coloca lá a rotina, ó. Matemática, daí escreve isso aqui, apostila Aprender Sempre, aula 7 e 8, página 14 a 17. Pronto, beleza. Então, vamos lá para a atividade. O que nós vamos fazer nessa aula? Nós vamos trabalhar com gráfico e tabela, tá? É só interpretação de gráfico e tabela. Então, vamos lá. Nessa aula, vamos ler dados apresentados em um gráfico de colunas. Essa é a primeira aula, tá? Que é a aula 7. A escola onde as crianças estudam promoveu uma gincana e uma das provas propostas às equipes consistiu em coletar papéis para reciclagem. Veja no gráfico a quantidade arrecadada por cada uma das equipes participantes. Então, vamos lá. Então, né, foi feito, o que está dizendo que foi feita uma gincana para arrecadar papel para reciclagem, e tinham lá várias equipes. E aqui tá a quantidade, tá? Então, aqui tá o título do nosso gráfico. É um gráfico de colunas, né? Resultado da coleta de papel para reciclagem. Aqui está a quantidade arrecadada, né? Em quilos, né? Ó, 0, 50, 100, 150, 200. Tá indo de 50 em 50, 250, 300, 350 e 400 quilos, tá? Aqui a equipe A, equipe B, equipe C, equipe D e equipe E. E as quantidades aí que você tem que interpretar no gráfico. Número 1, responda as questões. Letra A. Qual equipe obteve o segundo melhor resultado? Escreva a letra correspondente. Aqui vai colocar a letra, se é a A, a B, a C, a D ou a E, tá? Lembrando, não é o primeiro lugar, é o segundo melhor lugar. Então, você vai ver o primeiro lugar, qual que tá mais alto, que arrecadou mais, você vai no segundo. Não quero o primeiro aqui, não quero não, a atividade não quer a primeira, quer a segunda, ok? Letra B. Quantos quilogramas é quilos, tá, gente? Quantos quilogramas de papel a mais a equipe E deveria ter arrecadado para igualar-se à equipe vencedora? A equipe E é essa aqui. Agora tá perguntando da equipe vencedora, isto é, aquela que teve mais votos, né? Aquela que arrecadou mais quilos. Então, você vai fazer uma comparação. E sempre quando nós vamos fazer uma comparação, para descobrir a diferença entre um resultado e outro, nós precisamos fazer uma conta de subtração, ok? Vai colocar aqui a quantidade. Você pode fazer a conta aqui do lado, o cálculo, ou no seu caderno, e vai colocar a quantidade aqui, certo? E aí, terminamos aí a aula 7, vamos para a aula 8. Na aula 8, nós vamos trabalhar com formatos aqui de caixa, ok? E logo em seguida vai ter uma tabela, tá? Pra gente trabalhar. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos relacionar figuras geométricas espaciais com as suas planificações de superfícies. Então, isso aqui são figuras geométricas espaciais, isto é, são sólidos geométricos. São figuras que a gente consegue ver, ó, ver a altura, né? Ver aqui, ó, a largura e o comprimento, certo? Então, são figuras tridimensionais, isto é, que tem 3 dimensões. Consigo ver a altura, a largura e o comprimento, ok? Então, aqui tem um paralelepípedo, aqui tem um prisma e aqui tem uma pirâmide de base quadrangular, isto é, porque tem 4 lados a base, tá? Ele as desmontou e obteve as planificações mostradas abaixo. Qual alternativa é a correta? Então, você vai olhar aqui, entre esses
3 sólidos e quer saber qual aqui é a caixa desmontada. Qual é a caixa? Você vai relacionar aqui, ó, tá? Você vai relacionar. Qual que é essa caixa aqui desmontada? Essa caixa desmontada é a A? É a B? É a C? E essa caixa aqui desmontada, qual que é? É a A? É a B? É a C? E qual dessas 3 aqui é essa caixa aqui desmontada, ok? Aí você vai relacionar. Pode ligar ou pode colocar a letra aqui, né? O que você preferir. Aqui tá dizendo assim, ó. A caixa C tinha o formato de um cubo. Então, tá dizendo aqui, ó, que a caixa C tem o formato de um cubo. A caixa C tem o formato de um cubo? O que você acha? Tá certo isso? Essa caixa tem o formato de um cubo? Lembrando que o cubo é aquele sólido geométrico que parece um dado. Todos os lados são iguais, tá? Tá certo isso? Letra B. A caixa A tinha o formato de uma... Ó, tá escrito... tirou o A daqui. De uma pirâmide, a pirâmide. A caixa A tem o formato de uma pirâmide. Vamos olhar aqui. A caixa A tem o formato de uma pirâmide? O que vocês acham? Tá? Aí você vai colocar ali, se sim ou não. Letra C, vai colocar aqui. Letra C, a caixa B tinha o formato de um cilindro. Vamos olhar aqui a caixa B. É um cilindro? Ah, professor, esqueci o que é o cilindro. Gente, cilindro é o formato de uma garrafa d'água, ele é circular, tá? Formato do lápis, formato de uma caneta, formato do copo, tá? De uma latinha de refrigerante, uma garrafa, tá? O cilindro é isso, ele é arredondado. Letra D. Uma das caixas tinha o formato de cone. Cone, professora, eu não lembro o que é o cone. O cone, pessoal, é aquele sólido geométrico que lembra o chapeuzinho de aniversário. Ou a casquinha do sorvete, tá? O cone é isso aí. Ou aquele cone mesmo de sinalização, tá? Esse é um cone. Então, você vai colocar aqui se sim ou não, se tá certo, se não tá. E aqui você vai ver qual das caixas aqui está, qual é das 3 caixas desmontadas, ok? E aí, vamos para a parte 2 da atividade. Veja a tabela que mostra o resultado da votação de frutas preferidas, realizada com os estudantes da escola, cujos dados foram organizados pela professora Simone. Então, aqui vamos trabalhar agora com uma tabela. Título da tabela, frutas preferidas. Aqui são as frutas, abacaxi, banana, carambola, laranja e manga. Aqui tá a votação a preferência, né, dos meninos, só dos meninos. E aqui está as preferências pela fruta das meninas, tá? Então, tem várias informações aqui. Aqui as frutas que foram ditas, né, preferidas. Aqui os votos só dos meninos e aqui o voto só das meninas, ok? E aí, com base nisso, você vai responder essas perguntinhas aqui. Letra A. Quais das frutas votadas como as mais preferidas pelos meninos? Quais as 2 frutas, desculpa, não quais das. Quais as 2 frutas mais votadas pelos meninos? Só pelos meninos. Letra B. Quais as 2 frutas mais votadas como preferidas pelas meninas? Aí aqui só pelas meninas. Letra C. Júlio César disse que a banana teve 83 votos. Você concorda com a justificativa? Você concorda com ele? Então, você vai olhar aqui para a banana e vai dizer. Aí, você tem que juntar o da menina e do menino e vai dizer se realmente a banana teve 83 votos. E aí, você vai colocar aqui. Letra D. A fruta laranja recebeu mais de 50 votos? Aí você vai olhar aqui, laranja, e vai comparar entre a menina e o menino, né? Você vai somar, né? O menino e o voto das meninas, e vai dizer se ela teve mais de 50 votos ou não. Você vai colocar aqui. E a letra E. A fruta abacaxi recebeu mais que o dobro de votos dados a carambola. Essa frase é verdadeira? Justifique. Então, você vai olhar aqui o abacaxi
e vai olhar os votos dos meninos e das meninas e vai olhar a carambola. E vai dizer se deu o dobro. Professor, o que é o dobro? O dobro é 2 vezes mais. Se a carambola, né, o abacaxi teve 2 vezes mais votos que a carambola, aí você vai ter que fazer o cálculo aí, ok? Seguimos então. Em língua portuguesa, pessoal, nós vamos trabalhar com o livro Amar, Ler e Escrever. Vai ser uma atividade de leitura e novamente a gente vai utilizar o dicionário, quem tiver, ou a gente vai pesquisar pela internet, né? O texto que nós vamos trabalhar no livro nosso está na página 152. No de vocês, como eu disse anteriormente, não está batendo a nossa página com a de vocês. Então, pode ser que na de vocês esteja na 150, 148, ou na 155, ou entre essas páginas, tá? Infelizmente, né, eu não sei o que aconteceu, nossos livros não estão batendo. O que é para fazer? Você vai ler o texto e vai observar as palavras que estão destacadas, isto é, que estão com mais tinta, tá? Elas estão com mais tinta e mais escura que as outras. Depois você vai encontrar no dicionário significados. Então, o texto é esse aqui, do Jacareaçu, tá? Então, observe aqui, ó, que tem a palavra aqui, ó, alcançar, reprodutivas, confere, cauda, invertebrados, sofreu, extinção e habitat. Uma coisa importante, a palavra sofreu você não vai achar no dicionário como sofreu, e talvez do reprodutivas não vai estar como reprodutivas, pode estar como reprodutiva ou reproduzir, tá? Invertebrados também não vai estar invertebrados, vai estar invertebrado, ok? A mesma coisa vai acontecer com sofreu. O sofreu não vai estar lá sofreu, porque sofreu é um verbo, então ele vai estar lá como sofrer, ok? Então, vamos lá. Jacareaçu. Conhecido por jacaré preto, caimão preto, jacaré aruará ou jacaré gigante, ou açu, palavra que significa grande. Pertence à família Alligatoridae, é o maioral entre os crocodilianos sul-americanos. Os machos podem alcançar 5 metros de comprimento, com registros não confirmados de 6 metros, e pesar cerca de 750 quilos, embora a média apresente de 3 a 4 metros. O tamanho médio das fêmeas reprodutivas é de 2,8 metros, 2 metros e 80 centímetros. Esses animais podem viver até mais de 60 anos. O jacareaçu ocorre exclusivamente na bacia amazônica, atingindo o Brasil, Peru, Equador, Colômbia, Guiana e Guiana Francesa. Ao longo de sua área de distribuição, a espécie ocupa ampla diversidade de áreas alagáveis, incluindo grandes rios, tanto de águas brancas quanto de águas negras, e lagoas marginais, várzeas, iguapós e savanas sazonais inundáveis. Assim como os demais crocodilianos, possui olhos bem salientes e narinas no topo, o que lhe confere a possibilidade de ficar semi-submerso na água. Quando nada, faz um movimento ondulante com a cauda que lhe promove rapidez e agilidade. Os ovos são postos em um ninho construído pelas fêmeas, com montes de folhas e matéria orgânica na beira de rios e lagos. Em média, são de 40 a 60 ovos que eclodem após cerca de 90 dias de incubação. A mãe fica de guarda em seu ninho, protegendo os ovos e filhotes contra predadores. Os filhotes nascem, em geral, com 30 centímetros de comprimento. Os juvenis alimentam principalmente de invertebrados aquáticos, tais como insetos, caranguejos e caramujos. Conforme vão crescendo, o tamanho de suas presas começa a aumentar, incluindo peixes e mamíferos terrestres, tais como capivaras, antas e até mesmo gado doméstico. O jacareaçu já sofreu muito no passado devido à caça descontrolada para o comércio de couro e da carne. Esse fator associado à perda de habitat levou à redução populacional, que quase levou a espécie à extinção. Hoje em dia, as populações de jacareaçu são bem abundantes em suas áreas de ocorrência.
Porém, a caça ilegal e a destruição do meio ambiente ainda são fatores preocupantes para a espécie. Beleza, pessoal? Então, terminamos aí com a leitura. Então, você vai pegar essas palavrinhas que estão destacadas, alcançar, reprodutivas. Vou até colocar aqui do lado aqui, ó. Opa, não era para fazer isso. Eu queria copiar. Deixa eu pegar isso aqui. Era isso aqui que eu queria. Não deu certo. Então, pessoal, você vai pegar aí as palavrinhas alcançar. Pode registrar no caderno, né? Porque não tem como você colocar o significado aqui. A não ser que tenha espaço do lado, né? Eu não sei como é que tá no livro de vocês aí, mas preferível que coloca no caderno. Alcançar, aí você vai colocar reprodutiva. Não coloca reprodutivas, porque você não vai achar como reprodutivas, tá? Se não tiver como reprodutivas, coloca reproduzir, tá? Mas talvez esteja como reprodutiva. Reprodutiva, aí confere, não vai estar como confere, vai estar como conferir, tá? Quem tiver com dicionário, tá, gente? Físico, pegando o dicionário na mão. Se você colocar na internet, você pode achar dessa forma. Cauda, e cauda é com U, tá, gente? Invertebrado, sofreu, não vai estar como sofreu, vai estar como sofrer, ok? Habitat. E extinção, ok? E aí você procura essas palavrinhas aqui no dicionário, se você tiver um dicionário. Se você não tiver um dicionário, pesquisa aí pelo Google, tá? Pesquisa, tem um dicionário online. Ok, pessoal? Então era isso para hoje. Desejo a todos um excelente dia. Fiquem com Deus. Até amanhã.